O Coronel Eusébio era um fazendeiro rico e muito vaidoso que morava no Rio de Janeiro. Um dia, ele comprou um automóvel último tipo. Em seguida, foi convidado para assistir a uma exposição agropecuária numa cidade vizinha. Esse convite o deixou muito entusiasmado, pois era a oportunidade que tanto queria para exibir o seu belo carro. Entretanto, 10 dias antes da exposição, o carro apresentou um defeito e não saía do lugar. O coronel ficou preocupado, porque não tinha mecânico naquela região. Mas lembrou-se de um empregado chamado Justino, que entendia um pouco de mecânica, pois era quem consertava o engenho de cana e o carro de boi. Justino, o meu carro está com defeito e quero que você o conserte. Mas, patrão, eu não entendo nada de automóvel. Não tem mais nem menos. Pode começar a consertar o carro agora mesmo. Passou o dia todo e Justino não conseguiu achar o defeito do veículo. Ao anoitecer, ele já ia embora, quando o patrão o chamou. Não consertou o carro? Então pode voltar ao trabalho, porque enquanto ele não estiver pronto, você não sairá daqui. Apesar do cansaço, Justino trabalhou a noite toda. Passou a primeira noite acordado e não conseguiu consertar o carro. O coronel não o deixou descansar e o carro não ficou pronto. Justino teve que passar a segunda noite acordado. E assim passou a terceira, a quarta, a quinta e a sexta noite sem dormir. Ele passou 6 dias e 6 noites em claro, cada vez mais cansado, quando finalmente conseguiu consertar o defeito do carro. E assim, o coronel Eusébio, para satisfazer a sua vaidade e exibir o seu carro novo, nem se importou com o que acontecia ao seu empregado. Mas a história não acaba aí. Alguns anos depois, o coronel Eusébio desencarnou. Seu espírito passou algum tempo no mundo espiritual, se recuperando e preparando para reencarnar novamente, pois era preciso voltar à Terra para se melhorar e reparar os erros que havia cometido. Vamos agora para o ano de 1960, em uma cidade do interior paulista, onde nasceu um lindo menino que recebeu o nome de Cláudio, que é o mesmo coronel Eusébio reencarnado. Ficou determinado, então, que Cláudio, ou Eusébio, na nova encarnação, quando tivesse a idade de 30 anos, teria uma dor no estômago muito forte, que não o deixaria dormir por 6 dias e 6 noites. Era como ele ia reparar o que havia feito ao seu empregado, passando pela mesma situação. Mas, como todos nós, Cláudio cresceu sem saber que teria que passar por isso. Entretanto, aos 20 anos de idade, Cláudio foi estudar na capital paulista. Era um rapaz bem melhor do que quando era fazendeiro, pois havia aprendido muito durante o tempo que passou no plano espiritual. Certo dia, um companheiro seu de pensão, chamado Juvêncio, caiu de cama com febre alta. O quarto do Juvêncio era perto do quarto de Cláudio, que, quando viu o colega naquele estado, sentiu muita pena e foi cuidar do rapaz. Juvêncio não tinha parentes em São Paulo. Cláudio chamou um médico que receitou remédios e injeções, e Cláudio providenciou tudo, ficando depois à cabeceira do doente. Queremos lembrar que Cláudio estava fazendo aquilo por livre vontade, o que despertou a atenção dos amigos espirituais. Cláudio ficou cuidando do doente a primeira noite, o segundo dia e também a segunda noite. Tudo o que Juvêncio precisava: um copo de água, um comprimido, um cobertor, Cláudio trazia com rapidez e alegria. No terceiro dia, os amigos espirituais observaram: se Cláudio ficar mais uma noite, por sua livre vontade, cuidando do amigo, já terá reparado aquilo que causou ao seu empregado quando era coronel Eusébio. Não precisará ter mais a dor de estômago que estava programada.
pois terá aprendido o que era preciso. Ele, de fato, cuidou mais uma noite do companheiro, e assim ficou cancelada a enfermidade marcada.